1 Coríntios capítulo 15, verso 35 até o 58. Se você está sem a sua Bíblia, nós temos aqui a projeção para auxiliar você. Assim diz a palavra do Senhor. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nós estamos concluindo hoje a exposição do último capítulo da epístola de 1 aos Coríntios. Nós iniciamos essa exposição, pregamos do capítulo 15, verso 1 até o verso 11, e percebemos ali e mostramos como que a fé na ressurreição que nós precisamos ter não pode ser uma fé subjetiva, não é aquela fé que eu tenho e não importa se é verdade. A nossa fé na ressurreição precisa ser algo objetivo. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Depois tivemos uma segunda pregação, do verso 12 até o 34, ainda do mesmo capítulo, e trabalhamos a necessidade da ressurreição para o Evangelho. E o texto diz: se Cristo não ressuscitou, irmãos, vã é a nossa fé. Nós estamos perdendo tempo aqui. E hoje nós chegamos nessa última parte do texto. Esse é o grande último assunto que o apóstolo Paulo está tratando. Depois nós entramos no capítulo 16, já em palavras finais, e ele usa esse último momento da carta para trabalhar a ressurreição, porque havia algumas pessoas na igreja de Corinto que estavam sugerindo que talvez Cristo não tenha de fato ressuscitado, que talvez aquilo era algo metafórico, simbólico, e não realmente uma realidade concreta. E hoje nós queremos então concluir essa exposição falando da ressurreição, e nós queremos falar nessa noite sobre a glória que é a ressurreição que está proposta para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Nós queremos refletir um pouco sobre, inclusive, como que será esse nosso corpo na eternidade, como que vai se dar essa ressurreição, o que é diferente do corpo que nós temos hoje, do corpo que está por vir. Então nós queremos crescer nesse entendimento, uma vez que já entendemos que a ressurreição de Cristo é uma realidade, já entendemos a necessidade fundamental, um pilar central do Evangelho, que é a ressurreição. Nós queremos entender agora como que isso vai se dar na nossa experiência enquanto seguidores de Jesus. Do verso 35 até o verso 41, nós temos uma primeira parte onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o corpo da ressurreição é de uma natureza concreta. Olha o que ele diz: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo está trazendo à tona no escrito perguntas que eram comuns àquela igreja e perguntas que talvez você também tenha no seu coração. Mas como que vai se dar a ressurreição? Como que vai ser o corpo na ressurreição? E aí Paulo fica um pouco indignado, ele fala, insensatos. Como é que vocês estão perguntando? Isso já era para vocês saberem. E aí ele começa a explicar então como isso vai se dar. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, quando o que você semeia não nasce a não ser que morra. Assim como você, quando planta uma árvore ou uma planta, você planta uma semente, aquela semente, para ela brotar e se tornar uma planta, o que precisa ocorrer tecnicamente é que aquela semente morra. E depois que ela morrer, vai surgir uma planta. Então ele vai usar esse exemplo para mostrar que, para que nós possamos herdar o nosso corpo incorruptível, o nosso corpo eterno e glorioso, nós precisamos primeiro experimentar a morte. E aí ele continua: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. O que ele está dizendo é o seguinte: se você quer plantar um pé de manga, você não vai pegar uma mangueira inteira e enterrar ela. Você vai plantar uma semente. E aquela semente não é um pé de manga. Assim, ele está dizendo que o corpo glorioso que nós teremos na eternidade, ele tem origem nesse corpo que você tem hoje. Mas assim como a semente não é o pé de manga, o corpo que você tem hoje não é da mesma natureza que o corpo que nós teremos na eternidade. Então, filosoficamente falando, nós temos aqui um corpo paradoxal. É um corpo que vem desse corpo terreno, mas é de uma natureza diferente. Numa palavra mais simples, o que nós poderemos dizer é que esse corpo que nós teremos na eternidade, ele é material, ele é concreto, você vai poder tocar nele, mas ele é de outra espécie. Ele não é como esse corpo que você tem hoje. E ele prossegue, versículo 38. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. E aí ele vai falar da diferença entre a proteína animal, a proteína das aves, dos peixes. Na verdade, tudo isso é animal, né? Estou sendo ignorante aqui, me perdoem. O que ele está fazendo é a diferença aqui de uma carne de peixe, de uma carne de gado, por exemplo, de uma carne de ave. E ele depois vai fazer essa diferença de corpos celestiais para corpos terrestres, muito obrigado. Ele vai fazer essa diferença, inclusive, da glória do sol, da lua, das estrelas, para mostrar que há diversidade de corpos. Tudo isso para deixar claro que o nosso corpo na eternidade, apesar de ser um corpo, de ser algo concreto, ele é diferente desse corpo que nós temos hoje. Então, algumas inferências que nós podemos ter a partir desse texto. Primeiramente, a nossa ressurreição não é uma metáfora. Quando a Bíblia fala que nós iremos ressuscitar, isso não é algo simbólico. Isso não é uma esperança para você viver melhor. O liberalismo teológico, que é uma perspectiva que interpreta a Bíblia à luz da ciência e não a partir da fé, ensina isso, que a ressurreição é uma metáfora, que a ressurreição é algo para dar sentido para a sua vida, que a ressurreição é uma esperança e não uma realidade. Isso é anátema, isso é absurdo, isso é terrível. De fato, nós vamos ressuscitar. O texto está deixando claro que há diferença nesse corpo glorioso, mas a ressurreição, ela não é algo simbólico. Também não é algo espiritual. Você não vai ter na eternidade um corpo espiritual, como um fantasma, um Gasparzinho, com aquele corpinho. Você vai ter um corpo real, concreto, tem matéria.
Ele diz, a carne de peixe é de um jeito, a carne de gado é de outra, mas são coisas concretas. Assim também será o nosso corpo na eternidade. Não é um corpo meramente espiritual. A primeira ressurreição no nosso espírito, ela ocorreu quando nós cremos em Cristo. O nosso espírito que estava morto por causa do pecado, ele ressuscitou. Então você já passou pela primeira ressurreição se você está em Cristo Jesus. O seu espírito que estava morto, incomunicável com Deus, quando você crê em Cristo Jesus, seu espírito foi vivificado, você agora tem vida em Cristo Jesus, você pode se relacionar com Deus, você pode se comunicar com Deus, que você não podia fazer antes, e isso é a primeira ressurreição. E não é dessa ressurreição que ele está falando aqui, ele está falando de uma ressurreição real, concreta, a ressurreição do seu corpo. Igualmente, a ressurreição não é uma reencarnação. Deus não está preparando corpos na eternidade, vai pegar a sua alma e colocá-la dentro desse corpo que não é o seu. Você vai ressuscitar. Esse corpo que você tem hoje, de alguma forma, ele vai ser resgatado. Inclusive, é por isso que existe, dentro do cristianismo, uma predileção, uma preferência pelo sepultamento em detrimento da cremação. A Bíblia em nenhum momento condena a cremação, de forma que se alguém é morto e é queimado, eu não creio ser pecado, porque a Bíblia não diz ser pecado. Mas a Bíblia valoriza muito o sepultamento, e o sepultamento com respeito e de forma honrosa, porque nós temos a esperança real e concreta de que os nossos corpos voltarão à vida e serão transformados. Então Deus não vai fazer um corpo para você na eternidade totalmente diferente, que não tem nada a ver com esse, que você vai chegar na eternidade e você que se sentia tão pequenininho, franzino, chegar na eternidade aquele corpão de Arnold Schwarzenegger. Isso não vai acontecer. Você é quem você é, esse é o corpo que Deus te deu, e na eternidade vai haver um resgate daquilo que você é, sem o pecado, sem a presença do pecado. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas de certa forma nós teremos o nosso corpo de volta. Essa é a primeira lição que ele traz para nós aqui, que a nossa ressurreição é algo concreto. Depois do verso 42 ao verso 49, ele vai nos ensinar que o nosso corpo na eternidade será como o corpo que Jesus tem. Isso é muito importante, porque nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse corpo que Jesus tem é exatamente o corpo que nós teremos. Ele começa dizendo, a partir do verso 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Esse corpo que você tem, ele perece. Nós nascemos e começamos a morrer imediatamente. As nossas células morrem diariamente e são recicladas, e chega um momento que nós caminhamos para a morte de uma forma efetiva. O nosso corpo é perecível, ele está perecendo, nós estamos morrendo. Essa é a grande verdade. Essa é uma das primeiras certezas que todo ser humano tem, que nós passaremos pela morte se o mundo não terminar e se Cristo não retornar. Então, o nosso corpo, ele é perecível, ele é suscetível a doenças, ele é suscetível a enfermidades. Então, não pense, inclusive, que você é amaldiçoado porque você tem uma enfermidade, que o diabo te tomou porque você tem uma enfermidade. Isso é a natureza desse corpo. É como um barquinho de papel na chuva, ele vai perecer. O nosso corpo, ele é suscetível ao pecado, às fraquezas e às fragilidades do tempo presente. Mas esse corpo, quando ele morre, é como uma semente que é enterrada, e daquela semente nasce uma planta nova. Assim também o nosso corpo, após a morte, ele vai ressuscitar, mas agora de forma imperecível. Um corpo onde a doença não toca, um corpo onde não há mais envelhecimento, um corpo que não é mais suscetível às intempéries dessa existência. É semeado, verso 43, em desonra e ressuscita em glória. Porque esse corpo está contaminado pelo pecado. Nós temos em nosso DNA, em nossa natureza, a inclinação para o mal e para a iniquidade. O ser humano não nasce bom, nós nascemos maus. Porque Adão e Eva, quando eles pecam, os primeiros homens, quando eles pecaram, eles ficaram debaixo de uma maldição do pecado. Isso não é algo meramente espiritual, mas é algo que está na nossa natureza. Por isso que nós morremos, segundo o texto, em desonra. Mas nós vamos ressuscitar em glória, porque quando nós ressuscitarmos, não haverá mais a presença do pecado em nós.
Quando nós ressuscitarmos, não haverá mais essa inclinação para aquilo que é ruim. Nós não teremos mais prazer na iniquidade. Essas tentações que nós passamos, porque agora temos um espírito novo, um espírito ressuscitado, um espírito que ama a Deus, mas uma natureza terrena que gosta do que não presta, nós não teremos mais essa tensão. Essa guerra interior não existirá mais, porque agora nós vamos ressuscitar de forma gloriosa. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. No nosso corpo celestial não haverá cansaço, não haverá fragilidade, você não precisará mais ir para o crossfit, nem para a academia, porque é um corpo que é propenso a fraquezas, que se você não cuidar dele, ele perece. O corpo eterno, ele é perfeito, ele é cheio de poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Esse nosso corpo, ele é espiritual, o corpo ele é natural, o corpo que nós teremos lá, ele é espiritual. Então nós hoje, se não lutarmos contra a nossa natureza, nós queremos o dinheiro, nós queremos o poder, nós queremos o prazer. Nós somos programados pelo pecado para isso. Então nós temos que lutar. Mas na eternidade será diferente. O nosso corpo ele é inclinado para as coisas espirituais. Lá no céu, ninguém vai precisar incentivar você a ler as Escrituras, a orar, a estar com Deus. O seu corpo vai ter essa inclinação para Deus e para as questões espirituais. É automático, é um corpo totalmente diferente. Não é esse que a gente tem que pegar você no colo, fazer 35 mil lives, encorajar você a ler a Bíblia, porque senão você não vai ler. E mesmo assim tem gente que não está lendo. Com todas as explicações, com todas as possibilidades, só falta a gente obrigar. E tem gente que não lê. Diferentemente, na eternidade, o nosso corpo vai ser distinto. Ele vai ter as inclinações espirituais. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Ele diz, olha, da mesma forma que há este corpo aqui natural, lá na eternidade você vai ter um corpo concreto, espiritual. E aí ele continua dizendo o seguinte, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. O último Adão é uma alusão a Jesus, porque Adão é o representante de Deus para toda a humanidade. Por isso que quando Adão peca, toda a humanidade é afetada. Mas Jesus, ele é o último Adão, porque ele também é um representante da humanidade diante de Deus. Por isso que quando ele morre, se nós cremos nele, nós temos o perdão dos nossos pecados e a certeza da ressurreição. Então, assim como por Adão o pecado entrou no mundo, assim por Cristo Jesus o mundo pode ser salvo e liberto da força do pecado. E ele diz e faz essa comparação, que enquanto o primeiro Adão, ele se tornou um ser vivente, ele tem um corpo natural, o último Adão, que é Jesus, ele é um espírito vivificante, que traz vida e traz essa vitória contra o pecado. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. Primeiro veio Adão, primeiro veio essa condição nossa terrena, e agora nós vamos morrer, semear, e certamente vamos ter o nosso corpo eterno e glorioso. Versículo 46, não foi espiritual, verso 47. O primeiro homem era do pó da terra, Adão, que foi feito do pó, uma alusão clara a Gênesis. O segundo homem dos céus. O último Adão, o segundo homem, Jesus, ele já existia na eternidade junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Jesus não foi criado, ele é eterno, ele é divino, e ele vem dos céus para a terra. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Nós somos terrenos, somos filhos de Adão e Eva. E os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Mas nós fomos feitos agora seres celestiais, porque cremos em Cristo que veio do céu. Então nós agora temos essa certeza, essa promessa, que nós vamos herdar esse corpo celestial, semelhante ao homem celestial que é Jesus. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, que é Adão, teremos também a imagem do homem celestial, que é Jesus. O que ele está nos ensinando é exatamente o que eu disse no início, que lá na eternidade você vai ter um corpo igual ao de Jesus. O que isso significa? Quando Jesus ressuscita, ele tem um corpo que ele se assenta com os apóstolos e ele come. Então não é um espectro, é algo concreto. Ele come. Ele diz para Tomé, se você duvida que sou eu, Tomé, então toca e veja se não sou eu, veja as feridas que eu carrego. Então é um corpo palpável.
é algo concreto. Por outro lado, a Bíblia diz que ele estava um dia reunido com os seus apóstolos após a ressurreição e de repente ele desapareceu. Então, ao mesmo tempo que é um corpo concreto, é um corpo que tem uma habilidade que é difícil para nós dizer se é uma possibilidade de se tornar invisível ou se desfazer da sua materialidade, ou uma possibilidade de teletransporte. Nós não sabemos exatamente o que é isso, mas não é um corpo limitado ao tempo e ao espaço, como o seu corpo. É um corpo que está e que pode não estar. Igualmente, é um corpo que subiu aos céus. É a última vez que Jesus foi visto na terra, ele sobe aos céus. E muitas vezes, quando Jesus aparece para os discípulos ressurreto, as pessoas tinham certeza que era Jesus. Mas outras vezes, Jesus estava com eles por um longo tempo, e eles tinham dúvida, quem que é essa pessoa? Essa pessoa fala de uma forma diferente. É a história dos discípulos no caminho de Emaús. Alguns discípulos de Jesus, depois que ele morreu, ficaram impactados, chateados, tristes, não estavam esperando a ressurreição, não criam na ressurreição, e falaram, vamos voltar para a nossa vila. A vila chamava Emaús. E eles estavam indo, aqueles dois discípulos, desencantados, desiludidos, desesperançados. Jesus fez um monte de coisa, mas falou que ia ressuscitar, não ressuscitou nada, a gente está indo embora para casa, e de repente Jesus chega. Começa a caminhar com eles, começa a conversar com eles. Os caras chamam Jesus para comer na casa deles, Jesus senta, começa a comer. E Jesus começa a falar para eles do reino de Deus, falar da ressurreição do Filho do Homem, do próprio Cristo. E os homens só reconhecem que é Jesus quando Jesus pega o pão e parte. E aí Jesus desaparece do meio deles, mais uma vez. Então é um corpo interessante porque ele tem traços do nosso corpo terreno. Então, de certa forma, a gente vai olhar e vai lembrar que era o pastor Vantuí. Mas, por outro lado, há algo de diferente nele que não é a expressão exata, porque é um corpo sem a força do pecado, sem a presença do pecado. Então, o nosso corpo eterno vai ser exatamente como o corpo de Jesus. É primeiro que 1 Coríntios 15, 20, que nós lemos aqui na nossa segunda exposição, diz que ele é a primícia dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Eu gosto de Colossenses 1, 20, que diz que ele é o primogênito dentre os mortos. De todos aqueles que vão ter esse corpo eterno e glorioso, Jesus foi o primeiro. Ele foi o primogênito. Ele foi o primeiro a receber esse corpo glorificado e assim também ocorrerá conosco. Essa é a segunda lição que o texto nos traz, que o nosso corpo será como o de Cristo. E a terceira, a partir do verso 50, ele diz o seguinte: irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ele está dizendo que é óbvio, que já ficou claro até aqui, mas ele quer deixar explícito. Não pense que lá no céu você vai ter esse corpo que você tem hoje, cheio de pecado, perecível, vai ser diferente. Eis que eu lhes digo um mistério. Aí o texto começa a ficar interessante, porque ele fala, agora eu vou falar para vocês um mistério. Aqui não é um mistério no sentido de que é algo oculto que você não vai entender. É o contrário, é algo misterioso que ele agora vai dar a entender. Algo que estava oculto e que agora ele vai revelar. E ele diz o seguinte: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se você morrer, quando Jesus retornar, você vai ressuscitar. Agora, existe uma probabilidade de que Jesus volte enquanto você estiver vivo. Por isso que ele diz, nem todos nós, a igreja de Cristo, nem todos dormiremos. Dormir é um eufemismo para morrer. Nem todos estaremos dormindo quando o Senhor Jesus voltar. Por isso, nós não passaremos pela experiência da ressurreição, mas nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A última trombeta é uma metáfora que existe em vários versículos bíblicos, que diz que... Deixa eu explicar isso melhor. No antigo Israel, as cidades eram muradas, e haviam sentinelas em cima dos muros, para proteção da cidade. E haviam homens que eram encarregados de soar uma trombeta, com um toque específico, caso visse uma invasão inimiga. Portanto, quando um sentinela treinado e preparado via
inimigos chegando perto, eles tocavam a trombeta de uma forma única e toda a cidade sabia que inimigos estavam vindo. As mulheres iam se proteger junto com as crianças e os homens pegavam suas armas e se preparavam para a defesa da cidade. Assim também, a Bíblia fala de uma última trombeta. Nessa guerra que existe entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o império das trevas, em determinado momento, na eternidade, no mundo espiritual, no mundo celestial, a Bíblia fala muitas vezes de um anjo ou um arcanjo que vai soar uma última trombeta. A gente não sabe se isso é metafórico ou literal. O ponto é que em determinado momento vai ser dada a ordem para que Jesus retorne. E ele nos ensinou nos evangelhos que quando ele retornar, todo o olho o verá. Porque ele não vai vir como um espírito, só para os crentes verem. Ele vem com seu corpo glorificado. Quando esse dia chegar, aqueles que estavam mortos, esperando em Cristo Jesus, que estavam espiritualmente com a sua alma, com o seu espírito, já desfrutando da presença de Deus, eles vão ser ressuscitados. E nós que estivermos vivos, depois de vermos o Senhor nos ares, num piscar de olhos, o seu corpo vai ser revestido de corruptibilidade e de glória. Você não vai passar pela morte e ressurreição, mas você vai passar por uma transformação imediata. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, implicitamente, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Num piscar de olhos, com a vinda do Senhor, aquilo que você é, esse homem e essa mulher espiritual que existe dentro desse corpo decadente e contaminado pelo pecado, vai se manifestar. Por isso que o Romanos 8, mesmo o apóstolo Paulo diz sobre a manifestação dos filhos de Deus. Porque hoje nós não somos o que realmente fomos projetados em Cristo para ser. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, que nós somos predestinados para sermos a imagem do Filho de Deus. Deus, quando salvou você, Ele tinha um objetivo de transformar você à semelhança de Jesus de forma plena e perfeita. Deus não salvou você só para salvar a sua alma depois que você morrer e não te enviar para o inferno. Deus não salvou você só para mudar a sua história. Deus não salvou você só para te dar uma condição terrena melhor. Deus salvou você para no último dia, como ato final de algo que Ele começou na sua vida na terra, te dar um corpo semelhante ao do Filho de Deus. Essa é a promessa, é para isso que Deus salvou. Por isso que não é bom nós falarmos que Jesus quer salvar a sua alma, porque Ele não quer salvar só a sua alma, Ele quer salvar a sua vida por completo e o seu ser na integralidade, incluindo o seu corpo. E o texto continua dizendo para nós: quando, porém, o que é corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E aqui ele vai citar um texto de Isaías, e ele diz: a morte foi destruída pela vitória. A morte, irmãos, é o maior inimigo do ser humano. Ele aqui vai trazer uma imagem bélica, uma imagem de guerra, uma metáfora de guerra, para tentar nos fazer compreender um pouco mais sobre essas realidades espirituais. Porque de todos os inimigos que nós temos, o último é a morte. E contra esse, ninguém pode vencer. Todos nós, ainda que sejamos homens e mulheres de Deus, vençamos principados e potestades, façamos coisas gloriosas e grandiosas pelo Senhor, como Abraão que peregrinou pela fé, Noé que foi salvo num grande barco da destruição terrível do dilúvio. Todos eles, no entanto, pereceram diante do último inimigo. Então nós temos uma situação crítica, pois podemos ser vencedores e conquistadores nessa terra, mas no fim, nós vamos sucumbir pela morte. Esse é o último inimigo. Agora, em Cristo Jesus, há uma virada no jogo. Porque o texto bíblico diz que a morte foi destruída pela vitória. E a vitória está na ressurreição de Cristo Jesus. Porque Jesus, irmãos, esqueça tudo que você sabe agora sobre o cristianismo e pense com a cabeça dos homens que estavam seguindo Jesus no primeiro século. Jesus estava dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu vim do céu. Ninguém pode tomar a minha vida, ninguém pode me matar porque eu não tenho pecado, é eu que a entrego voluntariamente.
Algumas pessoas criam nisso, outras pessoas diziam: esse homem é louco. Porque, de fato, quem morre, morre por causa dos seus pecados. Então, quando Jesus está morrendo na cruz, inclusive nós temos um dos assaltantes, um dos ladrões que estava ao seu lado, que dizia: está morrendo como a gente, é um sem vergonha, é um enganador. E tem um outro que crê no que Jesus falava, porque de fato é algo sobrenatural. Imagina alguém dizendo para você isso, esquece o que você sabe da história da igreja. Imagina alguém dizendo: olha, eu sou Deus, e a morte não tem poder sobre a minha vida, eu vou morrer e daqui a 3 dias eu vou voltar a viver. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, ninguém acreditaria que ele era o Filho de Deus. Mas o que ocorre é que, de fato, porque o que ele dizia era verdadeiro, e de fato ele é Deus, o Deus encarnado, ao terceiro dia, depois que ele entregou a sua vida, ele retoma ela das mãos da morte e volta a viver. Ele ressuscita, dando prova de que tudo o que ele falou era verdadeiro, que ele de fato é o Deus vivo todo-poderoso, encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, de forma que agora a morte foi destruída pela vitória de Cristo Jesus, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. O último inimigo, a morte, sabe que ele pode nos segurar por um tempo, mas no último dia ele não terá mais poder sobre nós. Onde está a morte? A sua vitória, porque a morte, o pecado e o diabo se declaravam vencedores e se gloriavam porque matavam os homens de Deus e os tiravam da história da humanidade. E aqui nós temos uma pergunta retórica: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A palavra aguilhão, sinceramente, eu não sei em português, eu ia pesquisar, eu não sei exatamente o que a palavra significa em português, mas no original grego ela tem 2 significados. Ela pode ser uma espécie de ferrão, de um marimbondo, de uma abelha, algo do tipo, algo que traz veneno e machuca, ou ela pode ser uma cadeia, uma corrente que aprisiona alguém. Então ele está dizendo o seguinte, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. A morte pode nos matar, pode nos ferroar e nos envenenar e nos levar à morte por causa do pecado que há em nós. Ela pode nos aprisionar, separar o nosso corpo da nossa alma, porque isso é a morte. A morte é esse momento em que, por causa do pecado, essa morte tira a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, te desconecta, deixa o seu corpo aqui, as pessoas choram por você e a sua alma é levada para uma realidade espiritual. E você fica aprisionado nessa condição, mas Deus, quando nos criou, Ele nos criou corpo e alma juntos. Deus não criou a gente para vivermos desconectados nas nossas substâncias, mas para estarmos integralmente corpo e alma juntos. E a morte está ali nos aprisionando, ali está o aguilhão por causa do pecado. E a força do pecado é a lei de Deus, que diz: no dia que você pecar, certamente você morrerá. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E até que Cristo ressuscitasse, todos os homens que morreram, eles pensavam: é o fim, a morte venceu. Mas agora, porque Cristo ressuscitou, nós sabemos que a morte não é mais o fim, mas ele é só o começo da nossa vida. A verdade, irmãos, é que a vida eterna está por vir. A verdade é que nós não fomos criados para viver essa vida decadente e escravizada do pecado. Nós somos filhos e filhas de Deus e a eternidade nos espera. Nós somos criados para uma existência gloriosa, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós vemos presos ao tempo e à história, vemos de forma limitada e pensamos que a vida é essa tragédia que nós vivemos. Mas Deus, que olha por cima da história e conhece o todo, Deus, quando criou todas as coisas, Ele sabia que Adão e Eva ia pecar, Ele sabia que Jesus ia vir para trazer salvação, e Ele projetou um ser humano pleno, perfeito e completo, à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Filho de Deus, com um corpo eterno, perfeito e glorioso. Você, talvez, diante das enfermidades, diante da insegurança da nossa nação, talvez você tenha medo da morte. De fato, nosso último inimigo é assustador.
Mas esteja certo de que se Cristo não retornar enquanto você estiver vivo, sim, você vai ser nocauteado, você vai cair na lona, a morte vai te desconectar do seu corpo, mas fique tranquilo, porque depois de alguns minutos, o Senhor vai te colocar de pé de novo, para sempre. Você nunca mais vai cair. O nosso corpo, ele é incorruptível. O corpo de Adão e Eva não era assim. Havia no corpo de Adão e Eva a possibilidade de pecado, a possibilidade de conhecer o bem e o mal. O corpo que nós teremos agora é diferente. Não haverá mais a possibilidade de pecarmos. Não há mais a possibilidade de cairmos. Ele é incorruptível. Ele é como o de Cristo. O pecado nunca mais entrará na história da humanidade. Nós vamos verdadeiramente viver eternamente de forma gloriosa com Cristo Jesus. Para tentar fazer você compreender isso melhor, quando o texto bíblico diz que o aguilhão da morte é o pecado, é como se quando você morresse, você tivesse literalmente a sua alma, o seu espírito, isso é uma metáfora, isso não é uma realidade espiritual, isso é uma metáfora, para você compreender bem isso, é como se a sua alma e o seu espírito estivessem aprisionados dentro de uma cela, dentro de uma prisão, almejando retornar para o seu corpo, porque Deus criou você para viver com o seu corpo. Nós somos criados seres humanos, alma vivente, corpo e alma juntos. E você queria sair dessa prisão. Na eternidade você está ali morto, você quer sair daquele lugar. Mas o pecado e a morte estão aprisionando você. E o que Jesus faz é arrombar, é destruir essa cela e trazer para você liberdade plena e completa. E ele conclui no verso 58 dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, por tudo isso que eu disse para vocês, não só na pregação de hoje, mas sabendo que Jesus de fato ressuscitou, que a nossa fé ela é objetivo, não é subjetiva, sabendo que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e sabendo da realidade da ressurreição que nos aguarda e que nos espera, sabendo de tudo isso, ele conclui: meus amados irmãos, mantenham-se firmes, não dê lugar ao pecado na sua vida, por mais prazeroso que ele pareça, por mais saboroso que ele possa ser nesse momento. A glória que está preparada para você na ressurreição é muito maior do que os prazeres do tempo presente. Portanto, não negocie a sua identidade como servo e serva de Deus. Portanto, não abra mão da glória que está proposta para você na eternidade por causa de prazeres terrenos e passageiros. A verdade é que todo pecado é como uma droga, é como um entorpecente, que você sente um prazer, mas ele não é suficiente, você precisa de mais, demais. E João 8 diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, e a gente vai sendo levado para cada vez mais distante de Deus, e nós nunca estamos satisfeitos. O único que pode satisfazer as necessidades da sua alma, do seu ser e da sua existência é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor da vida. Você foi criado para Ele, você foi programado, desenhado para viver em relacionamento com esse Deus em Cristo Jesus. Se nós cremos, irmãos, que um dia ressuscitaremos e viveremos de forma gloriosa, não é pertinente que vivamos uma vida de prazeres terrenos, prazeres pecaminosos, porque nos prazeres terrenos santos, Deus os fez para que nós desfrutássemos deles, mas os prazeres terrenos pecaminosos não valem mais a pena. Você não é esse ser cheio de pecado, atraído pela iniquidade, aquilo que é errado. Você não é essa metamorfose ambulante, você não é esse indivíduo que é escravo do pecado, você não é mais isso. Em Cristo Jesus, você é alguém destinado à glória, você é destinado à eternidade. Então viva de uma forma digna dessa realidade espiritual. Por isso ele diz: sejam firmes e que nada os abale. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É exatamente isso, irmãos. A morte foi tragada pela vitória. Por causa desse texto,
por causa da realidade da ressurreição, nós não precisamos mais nos permitir ser abalados. Nós não podemos controlar as tragédias que acontecem ao nosso redor, as coisas terríveis que vêm à nossa vida muitas vezes, não porque nós atraímos ou desejamos, mas porque aconteceu com a gente. E a gente muitas vezes está como Abacuque: Senhor, por que, Senhor? Por que eu, que sou mais santo que aquele, está passando por isso, e aquele que está lá na iniquidade tem uma vida boa? A gente estudou isso aqui hoje pela manhã. Muitas vezes a gente fica em crise, mas não importa. O texto está dizendo para você: não se abale, porque seja o que for que você estiver passando, não se compara com o eterno peso de glória que está preparado para nós na eternidade. A morte, irmãos, é só o começo. Então, tudo que você estiver passando, mude a sua forma de enxergar as coisas, mude a sua forma e a sua perspectiva. Não veja as coisas, as dificuldades, as tribulações como o fim da sua vida. Veja isso como coisas muito pequenas, sofrimentos que, ainda que sejam dolorosos e agudos, eles são muito pequenos comparados com aquilo que está por vir. Então, não devemos nos abalar. Devemos ser sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa é a última consideração que ele traz, dizendo o seguinte: irmãos, talvez se Paulo estivesse pregando naquela igreja, depois de expor tudo isso, ele diria para aqueles irmãos algo do tipo: irmãos, se vocês acreditam que vocês vão ressuscitar e viver eternamente, se vocês acreditam que vocês vão desfrutar do reino de Deus de uma forma plena e profunda, por que vocês são tão remissos no serviço do Senhor e na contribuição para o reino de Deus? Nós cristãos, quando não estamos engajados no ministério, no serviço do reino de Deus, e do reino de Deus não significa necessariamente a nossa igreja local. Algumas pessoas servem pouco na igreja local, mas são poderosíssimos em obras e palavras para o reino de Deus. São instrumentos de Deus onde eles estão, são instrumentos de Deus no local de trabalho, são homens e mulheres de Deus onde estão. Mas se isso não é uma realidade na sua vida, se você não é uma pessoa que serve ao Senhor e faz diferença onde você está, se você não está engajado nesse serviço do reino de Deus, e até mesmo dentro da igreja local, se você poderia fazer mais e não faz, isso é uma evidência da sua incredulidade na ressurreição. Eu duvido que, se Jesus garantisse a você que Ele voltaria daqui 6 meses, se você viveria essa vida que você leva. Se você gastaria tanto tempo para estudar, para trabalhar e para construir o seu império na terra, e deixaria as migalhas para o Senhor. E Ele diz, não para você que quer viver essa vida medíocre, Ele diz para você que vive uma vida plena e profunda com Jesus, que está dando o seu melhor para Deus. Ele diz para você, você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Na eternidade, todos receberemos corpo glorificado, mas assim como a lua e ao sol, haverá galardão e glória dobrada, porção de honra dobrada, para você que tem se esmerado em servir ao Senhor. Você que tem se esmerado a sair do seu trabalho e não fazer dele somente um ganha-pão, um dinheiro, mas um campo para você falar de Cristo Jesus e fazer Jesus conhecido. Você que tem se esmerado, há pessoas aqui que servem nessa igreja de uma forma incrível, há pessoas que se sacrificam em todos os sentidos para fazer o reino de Deus grande. Trabalho seu não é em vão. Deus, Ele vai te recompensar. Nós temos paciência com aqueles que não compreendem isso, temos paciência com aqueles que dão as migalhas ao Senhor, mas eu queria pastorear uma igreja, onde cada membro, numa membresia saudável, entendesse o seu papel no reino de Deus, e não desse para o Senhor os minutos que sobram do seu tempo, ou dessem aquela desculpa: Senhor, mas eu não tenho tempo. Você não foi criado para esse mundo, você foi criado para a eternidade. Dê o seu melhor para Deus. Se Ele te deu dons e talentos, use-os para a glória de Deus. Use tudo que você tem, tudo que você é, porque foi Ele que te colocou onde você está, foi Ele que te deu os recursos que você tem. Sem a graça de Deus, você não estaria em lugar nenhum.
Você só está vivo porque Deus deseja. E Deus te colocou onde você está, para que você faça o nome dele conhecido, para que você seja uma bênção para outras pessoas. O nosso trabalho do Senhor, ele não é inútil. Se Cristo ressuscitou, e se nós vamos ressuscitar, irmãos, nós precisamos viver de uma forma plena, profunda, completa. Concluindo, esse texto nos ensinou que o nosso corpo ressurreto é um corpo de uma natureza concreta, é um corpo que será como o corpo de Cristo. Nós aprendemos também que se nós estivermos vivos quando Cristo ressuscitar, nós não morreremos e depois ressuscitaremos, mas nós seremos transformados e teremos um corpo igual ao de Cristo Jesus, assim como aquele que ressuscitou. E concluindo, vimos que devemos viver aqui no presente de uma forma compatível com o futuro glorioso que nos espera. E nós podemos resumir tudo nessa frase: todo aquele que quem Cristo está destinado à glória da ressurreição. A ressurreição não é qualquer coisinha, é a coisa mais gloriosa que vai acontecer na sua vida, desde sempre e nunca mais haverá. A ressurreição é o clímax da sua existência. Você vai ser transformado, você vai ser como Jesus, para sempre, de eternidade e eternidade. Feche seus olhos, vamos orar.